Vamos ouvir agora, encerrando os pronunciamentos, palavras do excelentíssimo senhor José Eduardo Martins Cardoso, ministro de Estado da Justiça. Quero inicialmente saudar a Arispe na pessoa do meu querido amigo de tanto tempo, Flauzelino. Saudar também meu companheiro de longa jornada, desembargador Naline. Saudar também todos os senhores notários, registradores, familiares, amigos e amigas que estão aqui presentes. E dizer que às vezes, quando se vive um momento histórico, se tem dificuldade de se perceber a sua dimensão. A Constituição de 1988, ela consagrou um marco histórico muito importante para todos nós brasileiros. Depois de anos de arbítrio, de anos de autoritarismo, de anos de violação a liberdades básicas de quaisquer seres humanos, a Constituição consagrou o Estado Democrático de Direito. O Brasil passou a ser um Estado democrático de direito, com direitos e garantias que são cláusulas pétreas, com mudanças institucionais importantes, que a cada dia vão demonstrando que nosso país alcançou um patamar irreversível na história das relações entre brasileiros. Nos últimos anos, o Brasil saiu de uma situação para galgar outra, no plano também das perspectivas sociais. Milhões de brasileiros deixaram a linha da miséria, passaram a ingressar à classe média, passaram a consumir. As relações negociais tomaram uma outra dimensão, e hoje o Brasil é visto no mundo de forma diferente. Dentre esse conjunto de mudanças que foram introduzidas pela Constituição Federal, uma nessa noite merece foco e merece reflexão, que é o já citado artigo 236 da nossa Carta Constitucional. Ele tratou de uma importante função para a atividade jurídica e, portanto, econômica do Estado brasileiro. Ele tratou da função notarial e registral. Ele tratou de fixar um regime jurídico que deixou em duvidosas algumas questões. A primeira, a partir dali, o exercício da função notarial e de registro, ela exigia concurso público que, obviamente, garante e continuará a garantir a impessoalidade na investidura desta função, a moralidade e a isonomia. Segundo, garantiu que a função notarial de registro continuaria a ser uma função pública. Para alguns, um serviço público, para outros, uma função administrativa, não importa, a discussão fica para as academias. Mas era e é garantido no artigo 236 que a função notarial e de registro é uma função pública exercível por pessoas privadas. Ou seja, delegados privados, sob sua responsabilidade, passavam então induvidosamente a exercer a função pública. Terceiro, a meu ver, embora ainda hoje existam vozes dissonantes, esses delegados de função pública assumiram definitivamente a dimensão de não serem servidores públicos, mas serem particulares que colaboram com a administração pública, de serem particulares que exercem uma função pública sem a dimensão de serem servidores com as características próprias deste regime. E quarto, aí não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista democrático, esses notários e registradores passaram a ter um desafio importantíssimo. Se, em geral, as pessoas que exercem função pública, em altos postos, em funções de relevância, são investidos pelo voto popular ou pela designação de quem recebeu o voto popular, o notário registrador, sem ser servidor público, é concursado e exerce uma função pública relevantíssima. O que lhes dá uma situação curiosa de ocuparem o exercício dessa função mediante concurso, mas terem que tirar da sua atividade cotidiana a legitimidade permanente do exercício da sua função. Ou seja, nós, do mundo político,
seja quando ocupamos um cargo de confiança, que nem hoje eu ocupo, ou quando se tem mandato, nós temos a legitimidade derivada do voto de quem nomeia ou do voto de quem é investido. Se faz bem o serviço, é reeleito. Se não faz, o povo se despede da pessoa. Mas o notário registrador, tendo notadamente a sua função hoje decorrente de investidura em concurso público, ele não tem este exame permanente das urnas, nem exame permanente da nomeação da exoneração em cargos de confiança. Ele tem a sua legitimidade decorrente apenas de uma coisa: a qualidade do serviço que presta. Se o serviço não for bem prestado, ele pagará uma responsabilidade, seja através dos órgãos corregedores dos tribunais, seja através da execração pública. Se ele prestar um bom serviço, o sistema o aplaudirá. E ele permanecerá exercendo a sua função dentro da missão constitucional que recebeu. Portanto, o grande desafio, a meu ver, de um notário e de um registrador hoje é ter essa legitimação permanente. É mostrar para a população que a Constituição não errou. É mostrar para a população que a modernidade deve estar permanentemente incorporada ao seu cotidiano. O grande desafio do notário e do registrador é não se acomodar jamais com aquilo que faz. Porque os desafios que a sociedade lhe coloca são permanentes e imutáveis. Ele tem que se atualizar permanentemente. Ele tem que, não só, no caso dos registradores, dar segurança jurídica, porque isso é dever. Ele tem que ir além. Ele tem que garantir a dimensão de cidadania que a função pública sempre dá a qualquer pessoa que exerça a função pública. E a dimensão de cidadania, no caso de um registrador, se dá como? Se dá pela facilidade de acesso, se dá pela agilidade, se dá pela permissão de que a segurança jurídica seja colocada para todos, seja aquele grande empresário que faz um grande empreendimento, seja para o coitadinho do cidadão que vai comprar o seu primeiro imóvel. Esse é o desafio permanente que se coloca para notários e registradores. E exatamente por estarem atendendo esse desafio, buscando a legitimação permanente daquilo que o concurso público lhes outorgou no ato da investidura, é que eu cumprimento, Flauzelino, a você e a todos os registradores de imóveis do Estado de São Paulo. Esta iniciativa, ela vem exatamente na perspectiva que a Constituição determina que vocês façam. Cumpram bem a sua função. Deem segurança jurídica para a propriedade imobiliária e para as relações que com base nela são estabelecidas. Deem ao público a acessibilidade, a informação, o bom atendimento, a qualidade de um serviço público ou do exercício bom de uma função pública. Esse é o papel permanente de um registrador que, naturalmente, ao assim fazer, honrará não só com o compromisso que a Constituição Federal determinou, mas honrará com a legitimação permanente de um sistema que, a cada dia, quanto mais mostrar a sua eficiência e sua eficácia, mais vencerá preconceitos que ainda existem no âmbito da sociedade. Meus cumprimentos, Flauzelino, meu cumprimento a todos vocês. Senhoras e senhores, ao encerrarmos os pronunciamentos do nosso jantar, novamente agradecemos às autoridades, a todos os nossos convidados e informamos que, neste momento, será servido o jantar ao som do grupo Violinos Shows. Continuem conosco, parabéns a todos e o nosso muito obrigado.